Santo é o teu nome. Aleluia. Santo é o teu nome. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amém? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindos, bem-vindos. E eu quero que vocês abram Mateus 14, 22, onde nós vamos estar falando: obediência não impede tempestade. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder abrir o seu celular, eu não sei aonde você está, né? Mas se você puder, se você estiver no carro dirigindo, você só vai ouvir. Mas a palavra do Senhor, ela entra, ela penetra, ela restaura, ela purifica, ela cura, ela é a nossa bússola, ela é a nossa, o nosso guia, né? E eu quero ler com vocês Mateus 22, que fala assim: Jesus anda sobre o mar. Eu quero ler apenas agora um versículo, no versículo 22, que fala: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, ou os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu vou ler o 23 também. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Tá. Vou ler mais alguns versículos, para a gente poder entender esta palavra de hoje. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui eu vou parar, para que nós possamos entender o que Deus está querendo falar conosco hoje. E o tema desta palavra hoje é: obediência não impede tempestade. Quando nós falamos a obediência não impede tempestade, é uma verdade que precisa ser alinhada. Existe uma ideia muito silenciosa no nosso coração que muitos de nós carregamos. Se eu estou obedecendo a Deus, então tudo vai fluir sem resistência. Mas esse texto nos confronta com uma realidade. Essa realidade é bem profunda. Os discípulos não estavam desobedecendo, né? Nós acabamos de ler. Os discípulos não estavam desobedecendo, eles não estavam fora da vontade de Deus, eles não estavam tomando decisões, né, de entrar no barco, né? Eles não estavam tomando decisões erradas ali de entrar no barco. Eles estavam exatamente onde Jesus os colocou. E assim, nós podemos ver que eles enfrentaram esses ventos contrários. E isso está revelando o que para nós? O que nós podemos aprender? O que Jesus está querendo passar para nós hoje? Isso revela que precisamos entender com muita maturidade espiritual. Obediência não é ausência de luta. Quando nós obedecemos, nós temos que entender que não é. Muitas vezes as lutas vêm e a gente acha que estamos debaixo de uma desobediência. Precisamos saber separar as coisas. Há desobediência, sim, quando o Senhor não fala conosco para tomarmos uma decisão, mas também tem decisões que tomamos
e vêm as lutas. Obediência é, muitas vezes, o caminho que nos conduz ao processo. Quem te colocou no barco? Aqui nós podemos ver que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. A palavra compelir traz a ideia de insistência, direção firme, direção com autoridade. Jesus falou com autoridade. Jesus não sugeriu, ele direcionou. Os discípulos não entraram no barco por emoção, por impulso ou por escolha pessoal. Eles entraram porque ouviram uma ordem, e essa ordem foi a ordem de Jesus. Então, isso muda completamente a forma como nós interpretamos certas tempestades. Há tempestades que não veio, muitas vezes, todas as tempestades, a gente acha que o diabo que está no meio, meu Deus, vamos repreender, mas tem tempestades que ela faz parte da vida, e nós vamos entender até chegar no final. Quando você está em um lugar por decisão própria, você questiona. Você faz o questionamento, perguntando assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que talvez não era para me vir, não era para fazer, não era para continuar? Mas quando você está no lugar por direção de Deus, você permanece. No contexto de hoje, isso se aplica diretamente à nossa vida. Há pessoas que estão em processos difíceis, há pessoas que estão enfrentando resistências, há pessoas que estão lidando com situações que não faz sentido. E a pergunta que eu faço para você hoje, por que está difícil? Por que está difícil? Mas se ele colocou você nesse lugar, é ele que te enviou. É ele que te colocou. Quem te colocou nesse lugar? Nós temos que fazer essa pergunta para o Espírito Santo. Se foi Deus, então existe propósito no processo. Se ele te levou, se ele te encaminhou, se ele colocou, existe, então, propósito no processo. Então, o vento contrário não é um sinal de erro. Mateus 14, 24 fala numa frasezinha, o vento era contrário. O vento não era a favor, o vento era contrário. O texto não diz que o vento surgiu porque eles erraram, porque eles pecaram, porque eles caíram. Não, o texto não diz que o vento veio porque eles estavam fora da vontade de Deus. Não, o vento era contrário porque fazia parte da travessia. Muitas vezes o vento é contrário, porque faz parte da travessia. E nós vamos continuar, que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, assim como ministrou no meu coração. Então, muitos confundem dificuldade com desvio. Pensam, está difícil, então não é de Deus. Se fosse de Deus, estava fluindo. Se fosse vontade de Deus, não haveria resistência. Mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra o contrário. Há momentos em que está difícil justamente porque Deus quem está conduzindo. Porque o propósito não é apenas chegar do outro lado. O propósito também é quem você vai se tornar no meio do caminho. Quem que nós vamos ser? Como que nós vamos ser trabalhados? Como que o nosso caráter vai ser trabalhado? Como que o nosso temperamento vai ser trabalhado? Então, nós estamos no processo, estamos no meio do caminho, estamos caminhando. O processo é um lugar de formação. E, às vezes, nós queremos pular.
O barco está representando a nossa vida. E está aqui uma sugestão de você escrever aí, porque muitas vezes nós sonhamos com barco. Eu já sonhei com um barco no meio do mar. Esse barco, na realidade, eu não sei se seria o nome barco, porque ele era aberto, né, bem espaçoso, só tinha eu e o meu esposo e a pastora Raquel, ela estava no meio, com uma Bíblia, a mesma Bíblia dela, a gente falava biblinha, porque ela tinha uma Bíblia tão pequenininha, mas era toda marcada, toda... Parecido com canoa? Às vezes é canoa que você quer falar, mano. Isso, parece uma canoa, mas assim, aquela canoa era uma canoa mais larga, comprida, mais aberta, e tinha um lugar de sentar no meio. Eu estava do lado direito, o Regis do lado esquerdo, e a pastora Raquel no meio, e no mar, mas assim, gente, pensa quando você vê o navio no meio do mar, era mais ou menos isso. E aí, tinha um braço do mar. E eu falava com o Regis, vamos ali, ó, para aquele braço do mar. Porque eu estava agoniada. Estava tudo parado. Sabe quando parece um espelho? Estava ali, a gente estava remando. Eu remava de um lado e o Regis do outro. Eu do lado direito, ele do lado esquerdo, cada um com um remo e a gente remando. Mas tinha que atravessar até chegar lá no final. Mas eu estava com medo. Eu pensava assim, se levantar uma onda aqui, não sobra nem nada, um pedacinho de nada, porque primeiro que eu não sei nadar. Eu acho que isso, dentro do sonho, eu já fiquei agoniada. E eu falava assim, Régia, tem um braço do mar, tá perto aqui, ó, mais fácil, vamos remar rápido para a gente chegar aqui desse lado. E ele falava assim, Sirlene, nós precisamos chegar lá. Você está vendo? Sumia de vista, sumia, era longe. E eu olhava assim, eu falava assim, misericórdia, meu Deus. E a pastora Raquel não falava nada. Nem para falar assim, não, ela está certa, vamos para esse lado aqui, não falava nada. Ela ficava quietinha, do jeito que é o jeitinho dela, com a Bíblia no meio, olhando a Bíblia de um lado, passava folha, e eu falava assim, não fala nada. Mas ela ali estava representando o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo estava falando comigo? Que com a minha palavra, você atravessa o mar. Com a minha palavra, você atravessa qualquer desafios. E ele estava falando, nós temos que chegar lá. Ele mostrava. E eu falava assim, mas nós estamos no meio do mar, se levantar uma onda. Não precisa ser muito grande, não. Acabou, não tem mais nada, não sobra. Ele falou assim, mas está tão parado. E na minha cabeça, na minha mente, era como se estava tudo paradinho, quando a gente estivesse bem no meio, mas bem no meio, ia levantar uma onda, ia derrubar a gente, e era isso o meu desespero. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui, para quem é sonhador aí, o barco representa a nossa vida. O vento está representando a resistência. A travessia representa o caminho até o cumprimento. O que Deus estava querendo falar comigo ali? Há um caminho até o cumprimento da promessa para a sua vida, minha filha. Você tem que atravessar. Não adianta pegar um braço. Gente, meu óculos está sujo. Eu lavei ele, mas ficou alguma coisa aqui. Agora melhorou. Então, assim, o que Deus estava mostrando para mim ali é que nós dois tínhamos que atravessar o caminho, aquele mar, até do outro lado, até chegar, sabe, do outro lado. E não estava revolto o mar. Estava parado, como se fosse, sabe, um tapete. Parecia um tapete, de tão parado. Isso estava me dando um desconforto, que tipo assim, qualquer hora isso vai levantar, mas estava parado. Ele falou assim, calma, está tudo parado, vamos atravessar. E a gente continuou indo. Eu acordei, né, nessa cena. Mas Deus, ele usa esse caminho. Deus, ele usa o seu caminho. Não é para destruir você. Não é para
para quebrar você, não é para trazer um desconforto no sentido que não vai dar certo. Não, sabe? Ele quer formar você, ele quer me formar, ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida. Ele quer mudar o seu comportamento, ele quer transformar a sua mente, ele quer transformar a sua maneira de pensar, de agir, de falar, de ver as coisas, de ouvir. Ele quer mudar o seu temperamento. Ele quer transformar. É por isso que muitas vezes vem tempestades e ele está no meio dessa tempestade. Ele está nos formando. É a mesma coisa quando você entra, né, no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, passa para quinta, sexta, sétima, oitava, e vai. Você precisa estar no processo de provas, estudar, ler, fazer tudo certinho para formar, para se formar. Nós estamos numa caminhada de formar no reino espiritual, para receber a nossa formatura, receber o canudo, como diz o meu pai, né? Às vezes fala, recebeu o canudo, recebeu ali o seu, como é que eu falo, meu Deus? Diploma. O seu diploma. Deus, ele quer entregar o seu diploma, mas você muitas vezes não está, talvez, estudando corretamente. Você muitas vezes, quando eu falo vocês, eu estou incluindo no meio. Muitas vezes nós não estamos entendendo a voz de Deus, e os testes vai vindo, e ali você vai ignorando. Não quero. Aí começa a reclamar, começa a ficar com raiva, começa a ficar irada, começa a ficar angustiada, começa a ficar triste, ao invés de se alegrar. No meio da tempestade, Jesus estava com eles. Jesus estava com os discípulos. Qual seria o processo? Qual seria essa tempestade aqui para nós hoje? Talvez ansiedade. Porque você não controla o tempo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos. Isso tem que acontecer até dia tal. Isso tem que fazer assim. Nós queremos dar ordem para Deus. Nós queremos mandar em Deus, manipular Deus. Deus, ele não está dentro de uma caixa. Ele não pode ser manipulado, ele não pode ser preso dentro de uma caixinha para achar assim, olha, vai fazer assim, é assim, assim. Não, Deus não é assim, Deus não é dessa forma. Deus, ele é soberano. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é médico dos médicos, ele é advogado dos advogados. Ele é o grande eu sou. Ele é Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Ele é o todo soberano. Ele que comanda. As nossas vidas estão na palma da mão dele. Ele faz o que ele quer. Então, no processo, Deus trata. Trata da nossa ansiedade, porque nós não podemos controlar o tempo. Ele trata a nossa fé, porque você não vê resultados imediatos. Você quer ver resultados, mas nós não vemos resultados imediatos. Então, a nossa fé tem que crescer. A nossa fé tem que aumentar. Então, ele trata também a dependência, porque você não percebe que não consegue sozinho. A gente vê e fala assim, meu Deus, não tem como, Jesus. Eu estou no meio dessa tempestade. Eu estou no meio desse mar. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para respirar, eu dependo do Senhor para caminhar, eu dependo do Senhor para tomar decisões, eu dependo do Senhor para que essa porta seja aberta, eu dependo do Senhor para que o meu caráter seja transformado, eu dependo do Senhor para que o temperamento é transformado, porque o fruto do Espírito precisa ser gerado em nossas vidas. Cada um tem o seu temperamento, mas precisa ser tratado. Precisa ser moldado. Não tem essa história de que Paulo que nasce torto vai morrer torto, não. Na mão de Deus, não. Morre torto no mundo. Paulo que nasce torto tem que endireitar nas mãos de Jesus. Nosso temperamento tem que ser transformado. O fruto do Espírito
É amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio. Vamos falar do último, domínio próprio. Tem que ter o domínio próprio. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Você pode irar, mas não pode colocar o sol sobre a ira. Nós não podemos exceder. Você fica chateado ali e fala, Espírito Santo, controla-me. Eu preciso ser controlada. Eu preciso ser controlado. No mundo de hoje, nós somos ensinados a evitar confrontos. Mas no reino, Deus usa o desconforto para nos amadurecer. Processos revelam o que está dentro de nós. E muitas vezes Deus não está mudando as circunstâncias porque Ele está trabalhando o nosso coração. Ele está trabalhando se realmente é isso mesmo que nós queremos ser. É isso mesmo que eu estou realmente focada. Independente do que eu receber, eu tenho que adorá-lo. Eu não posso me corromper no meio do caminho. E ele conhece, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Nessa caminhada nós podemos nos desviar. Senhor, eu quero aquela porta, Senhor. Senhor, eu quero sair daqui e passar para aqui. Senhor, eu quero fazer. Senhor, mas não quer processo. Eu não estava agoniada nesse sonho, no sonho, querendo pegar um atalho. Vamos ali, ó. Ó, o braço do mar tá ali, ó. Vamos parar ali. Pertinho, a gente para e. Ai, respira, tá tudo bem, né? Deixa para lá. Não. O Regis falou comigo, não. É lá que nós temos que chegar. É lá, lá do outro lado. Tá vendo lá? Eu olhava, tava longe. Nós estávamos, tipo, meio que. Não estava no meio ainda. Nem no meio. O meu apavoramento, que nem no meio nós estávamos, naquela época que eu sonhei, que já faz um bom tempo, mas eu vejo o processo de lá até hoje. Talvez nós já estamos chegando, nós não estamos ainda no final, mas estamos quase chegando naquilo que Deus quer, no propósito que Deus quer para nós dois. E o Senhor está, ó, moendo, o Senhor, sabe, tem tantas coisas que muitas vezes acontecem conosco e com vocês também, que não dá nem para compartilhar. São tantos desafios. Então, o meio do caminho é o lugar mais desafiador. O texto diz que o barco já estava distante da terra. Eles não estavam no começo, mas também não tinha chegado no finalzinho. Eles estavam no meio, e no meio é o lugar mais desafiador da caminhada. É no meio que talvez nosso entusiasmo inicial já passou, já está um pouco cansado, tá com aquela força toda. Uau, eu estou maravilhada, eu estou maravilhado, olha aí o que Deus fez, ai, as coisas estão acontecendo, mas chega no meio, você fala assim, mas não finalizou? Cadê? Eu quero que finaliza. O resultado ainda não chegou, o cansaço começa a pesar, é no meio que a mente começa a questionar, será que eu ouvi certo? Será que essa promessa que eu recebi foi Deus mesmo que falou? Será que aquilo que Deus falou comigo confirmou? Não só recebi um sonho profético, não só recebi uma palavra, né, através de um pastor, um irmão, confirmando a palavra do Senhor, confirmando. Mas será que eu ouvi certo? É no meio do caminho que a nossa mente começa a questionar. Será que vale a pena continuar? Será que é Deus mesmo que está... será que Deus está vendo isso? O que está acontecendo comigo? No contexto que nós vivemos hoje,
o meio pode ser muitas coisas. Talvez um processo emocional que parece não terminar. Talvez uma crise emocional, algo que você não está conseguindo, você está... Será que não vai terminar isso? Uma promessa que ainda não se cumpriu, uma fase da vida em que nada parece avançar, parece que está estagnado. Uma estação de silêncio de Deus. Será que eu ouvi direito? Muitas vezes nós ouvimos, mas nós não colocamos em prática. Muitas vezes quantas vezes você já deu um conselho para alguém? Você fica quase uma hora e meia conversando, falando, ensinando, mostrando. A pessoa faz o contrário. Um filho, você fala, né, mostra, parece que está entendendo, sai dali, vai fazer o contrário. Ou então faz só pela metade. Começa, para e abandona. Não segue, não consegue. Assim também somos nós. O Senhor está dizendo, continue, avance, não desista. E nós começamos a questionar. Será que foi ele que falou? Será que realmente é isso mesmo? Mas é exatamente nesse lugar que Deus trabalha mais profundamente em nossos corações. Será o que nós estamos vivendo nesse tempo? Será qual tempestade que nós estamos vivendo? Nem todo vento contrário, te garanto, que é oposição espiritual. Nem toda dificuldade é ataque das trevas. Nem todo silêncio de Deus é abandono. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi o silêncio de Deus. Você pergunta, Deus, isso, assim. Senhor, por que isso? Eu estou esperando o Senhor falar. Ele fica em silêncio. E se ele está em silêncio, não avance. Se ele está em silêncio, fica quieto no lugar. Portanto, porque na hora que ele começar a falar, também assim, ó, ele abre as comportas e você vê tudo acontecer. Mas é difícil quando Deus fica em silêncio. É difícil. A gente acha até que ele nos abandonou. Mas ele não abandonou. Por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra, de buscar a palavra, buscar nele. Porque a gente vai ver histórias como esta, história que você está passando. Na hora que Deus fica em silêncio, o que tem que fazer? Orar, esperar. Ora de novo, espera de novo. E agradece, não murmura. Porque se murmurar, e ainda vai atrasar. Vai passar pela recuperação. Os testes da vida têm recuperação. Ou, às vezes, você vai ter que voltar no final da fila. Às vezes, o que você chama de luta, Deus está chamando de formação. Às vezes, o que você chama que está muito atrasado. Às vezes você acha que é um atraso. Deus está chamando de preparo. Eu estou preparando a minha filha Amanda. Eu estou preparando a minha filha Sueli. Eu estou preparando a minha filha Graciete. Eu estou preparando o meu filho Jair. Eu estou preparando a minha filha Gabriele. Eu estou preparando a minha filha Maria Celeste. Às vezes você acha que é atraso, mas ele está te preparando. Deus chama disso de preparo. Às vezes o que você chama de resistência, Deus está chamando de alinhamento. Eu estou alinhando o Reginaldo, eu estou alinhando a Silvânia, a Glória, eu estou alinhando cada um de vocês, e você está chamando o quê? De resistência. Tem alguma resistência. Deus chama de alinhamento.
A forma como você interpreta o processo define como você reage a ele. Se você interpreta como abandono, você vai desanimar. Se você está interpretando como formação, você vai permanecer. Você tem que entender a linguagem de Deus. Você tem que entender o que Deus está nos falando, está falando para mim e para você. Deus continua trabalhando em processos. Ele ainda forma caráter, ele ainda trata o coração, ele também ainda usa o tempo. Deus trabalha com o nosso caráter. Às vezes não chegou o que você está pedindo, porque às vezes tem alguma coisa que você mesmo não vê em você. O seu caráter precisa ser transformado. O seu temperamento precisa ser transformado. E tem gente que diz que o temperamento não é transformado. Bom, eu sei que é transformado, sim, porque senão a Bíblia não é a palavra de Deus. Pedro, ele fazia o que ele fazia, ele cortou até a orelha do soldado. Vocês acham que Pedro, para ganhar 3.000 almas, não passou por um processo e foi transformado? Porém, só que o que ele usou depois, aquela intrepidez foi para o bem, foi coisas boas. Mas não foi para fazer algo assim, inesperado, fazer o que quer fazer. Sentir vontade, é o meu jeito. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. É o meu jeito, eu sou assim, só na cara, eu falo a verdade, eu não pode falar a verdade. Que essa verdade machuca as pessoas. Não fala com amor, porque Deus nos confronta. E Deus usa pessoas para nos confrontar com amor. Agora depende daquilo que você vê. Porque se você não consegue ver esse amor de Deus nesse confronto, você vai atrasar o processo da sua vida. E muitas vezes o maior milagre não é a mudança fora de nós, externa, é a transformação dentro do nosso coração. É o que ele quer fazer. Deus não está apenas interessado em te levar ao seu destino. Ele está interessado em te tornar alguém que sustente o destino. Nem todo vento contrário é oposição. Vamos chamar de formação. Deus está nos formando. Deus está nos formando. Deus está te formando. Eu não sei se vocês pegaram aí a folha que eu falei para escrever. Eu passei antes o testezinho aí, né? O exercício. Qual é o vento contrário que você está enfrentando hoje? Você escreveu? Qual é um vento contrário? Você pode escrever aqui qual é o vento contrário, se você pode escrever, tá? Porque talvez tem certas coisas que você não pode escrever. Mas qual é o vento contrário que você está enfrentando hoje? Eu vou dar um tempinho para você escrever. Qual é o vento contrário que você está enfrentando hoje? Se você quiser escrever no chat, você pode escrever. Nós vamos estar orando. Qual é o vento contrário que você está enfrentando nesse tempo? Deus está com você. Ele não te abandonou. E você pode declarar: eu estou na vontade do Pai. Eu não estou fora da vontade dele. Eu estou em processo. Escreva aí no seu papel qual é o vento contrário que você está vivendo hoje. Se você quiser escrever, como a Raila fez aqui, qual é o vento contrário? O que você tem passado?
Quais são os seus desafios nesse tempo? Enquanto você escreve, eu quero contar 2 testemunhos. Eu não sei se vocês lembram de um testemunho ah, daquele Nick. A vida dele começou como tempestade. Lembra? Ele nasceu sem os braços, sem as pernas. Desde o início da sua vida, se você lembra, você pode colocar aí. Pode escrever. Quais são os... Ah, ok. Pode escrever qual o vento contrário que você está vivendo hoje. E esse Nick, desde o início da sua vida, foi marcado por limitações extremas. Ele enfrentou rejeição na infância, bullying na escola. Ele enfrentou profunda tristeza, pensamento de desistir da vida. Ele queria tirar a própria vida. Ele mesmo conta que aos 8 anos começou a questionar Deus. Por que eu nasci assim? Qual é o propósito da minha vida? Aos 10 anos, ele tentou tirar sua própria vida. Então, a tempestade não era a ausência de Deus. Naturalmente, talvez alguém poderia dizer, se Deus é bom, por que permitir isso? Mas com o tempo, o Nick entendeu algo profundo. Ele não estava fora da vontade de Deus. Ele estava em um processo que ele ainda não compreendia. E um dia ele leu João 9, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Essa palavra mudou a vida de Nick. Está vendo como a palavra transforma? Se nós não observarmos as Escrituras, a palavra do Senhor, nós não somos transformados. Eu não posso transformar a sua vida. E vocês não podem transformar a minha vida. Pode ser a pessoa mais ungida da face da terra, não transforma as nossas vidas. Tem a palavra, prega a palavra, declara palavras proféticas, mas eu tenho que crer. Eu preciso entender que todos os dias eu tenho que ser alimentado pela palavra. E aí Nick entendeu. Sua condição não era um erro. Era um cenário para a manifestação da glória de Deus. E aí veio o processo de transformação. Ele começou a aceitar sua realidade, confiar em Deus, alinhar sua mente com a palavra, para ele parou de focar no que estava faltando para ele. Começou a usar o que tinha. A tempestade não acabou imediatamente, mas algo mudou dentro dele. E qual foi o resultado desse processo? Hoje, a gente pode ver aí o testemunho de Nick. É um pregador internacional. Já falou para milhões de pessoas. Ele impacta vidas no mundo inteiro. Ele lidera ministério global. Ele leva a esperança para quem quer desistir. E ele diz, se Deus pode usar alguém como eu, ele pode usar qualquer pessoa. Aleluia! Você pode dizer assim, Nick não estava fora da vontade de Deus quando nasceu daquela forma. Ele estava no meio de uma travessia. A tempestade não definia o fim da vida de Nick. A tempestade estava preparando o testemunho dele. A tempestade estava preparando o seu testemunho. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero que você manifeste aí mesmo. Manifeste. A tempestade está preparando o seu testemunho.
Assim como preparou o testemunho de Nick. Mas nem todo mundo, às vezes, tem fé, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé que o Senhor pode transformar todas as coisas na minha vida, na minha casa, como Ele tem feito ainda, vai fazer muito mais. Todos os dias eu acordo falando, Senhor, Tu és um Deus de milagre. Tu és o Deus soberano que transforma todas as coisas. O Senhor faz tudo novo de novo. O Senhor transforma a minha vida. O Senhor transforma a vida do meu esposo. O Senhor transforma a vida dos meus filhos. O Senhor transforma a vida do meu genro, da minha nora, dos meus netos, dos meus familiares, de perto, de longe. Ele pode transformar. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida? A tempestade não cancela o propósito. A dor não define o nosso destino. O processo revela a glória de Deus. Às vezes, aquilo que você chama de limitação é o cenário que Deus vai usar para manifestar o propósito de Deus. Porque Deus vai transformar a sua vida. Vai transformar porque você vai buscar mais, a sua fé vai aumentar e você vai orar como nunca orou antes e orar de forma diferente dos outros, porque você é única, você é único. O que Deus vai entregar para você é seu. Talvez você esteja no meio de uma tempestade hoje, mas isso não significa que Deus te abandonou. Você pode ser exatamente o lugar onde Ele está te formando agora, para algo que você ainda não consegue enxergar, mas é muito grande. Eu bem sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim proveitoso. O pastor Malafaia tem um testemunho muito forte. Ele conta que antes dele se tornar conhecido, né, passou por momentos grandes de pressão financeira. No início do seu ministério, ele chegou a contar que havia escassez de recursos, dificuldade para manter projetos, necessidade de confiar totalmente em Deus. Em certos momentos, ele não havia garantia de provisão. Mesmo sendo obediente ao chamado, mesmo obedecendo em tudo, ele enfrentou limitações que poderiam fazê-lo parar. Mas ele decidiu continuar pregando, obedecendo, avançando. Com o tempo, Deus abriu portas. Sabe, o crescimento de influência, provisão sobrenatural, a obediência, meus amados irmãos, não impede escassez momentânea, mas a fidelidade no processo libera provisão no tempo certo. É não parar, é não parar, é não parar. Deus não sustenta apenas o destino, Ele sustenta quem permanece no processo, quem não desiste. Aleluia. Aleluia. Eu coloquei aqui o testemunho da Joyce Meyer. Joyce Meyer passou por uma infância extremamente difícil. Ela enfrentou abuso dentro de casa, rejeição, dor emocional profunda. E isso gerou o quê? Uma insegurança nela, medo, conflitos. Mesmo depois de conhecer a Deus, ela ainda carregava marcas emocionais. Ela mesma relata que lutou por anos com pensamentos negativos, com sentimentos de rejeição, dificuldade de se posicionar. Deus começou a tratar sua mente e coração através da palavra. Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela decidiu confrontar pensamentos errados, ela decidiu alinhar sua mente com Deus. Permanecer no processo, não sai fora do processo. Hoje, Joyce Meyer, a gente já sabe da história do que ela se tornou, uma ministra sobre cura emocional. Ela ajuda milhões de pessoas, é referência em transformação de mente. O passado não define o destino. Deus usa processos emocionais para formar identidade. Aquilo que tentou
te quebrar será o que Deus usará para levantar outros através de você. Eu ainda vou ter muitos testemunhos para contar para vocês. Porque eu quero, sim, ajudar mulheres. Eu falo mulheres, tem homens aqui, mas o meu objetivo são as mulheres, porque eu sei que vai levantar homens para estar ajudando homens. Então, eu quero dizer para vocês, eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a orar por essas mulheres. Tem mulheres me procurando, que Deus está entregando para elas muitos insights, muitas ideias que estão vindo do céu. É só para quem crê. E você crê? Então, se você crê, dê um glória a Deus aí. Se você crê, abra sua boca e diz, Senhor, Glória a Deus. Aleluia. você não está vendo nada. Abre o microfone e dizer... Glória a Deus. Eu Aleluia. creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês vão sair dessa escassez. Vocês vão sair desses problemas. Vocês vão sair. Porque Aleluia. o Deus, ele é verdadeiro. Ele está Glória a no Deus. meio dessa tempestade com vocês. Tomo posse. Ele está no meio da nossa tempestade. Porque ele está nos formando. Como que vai entregar para vocês um montante se o coração ainda não está totalmente alinhado? Nós precisamos estar alinhados, sim. E muitas vezes a gente acha que está pronta. Aí Deus fala, minha filha, ainda falta um pedacinho, ainda falta algo aí que precisa ser trabalhado. Homens, reage no reino do Espírito. Não fique paralisado. Levanta como guerreiro na sua casa. Guerreiro de oração. Deus vai abrir portas para vocês. Todos esses homens e mulheres que estavam em tempestades diferentes, enfrentou escassez, enfrentou limite físico, outro enfrentou dor emocional, mas nenhum deles estavam fora da vontade de Deus. Às vezes você está se perguntando, eu estou fora da vontade de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tem sim, às vezes nós podemos estar fora da vontade de Deus. Deus não mandou ir, você foi. Deus pediu para você ficar, você não ficou. Deus pediu para você fazer, você não fez. Ou Deus pediu para você não fazer e você fez. E eu fiz, ou você. Aí estamos colhendo alguma coisa que vai passar. Porque Deus é Deus de misericórdia. Mas tem coisas que aconteceu. Você tentou fazer o certo, mas aconteceu. Mas ele está trabalhando. Nós estamos no meio do processo. Tem que quebrar. Sabe aquele cântico, né? Que muitos nem gostam de cantar. Quebra a minha vida e me faz de novo. Ah, não vou cantar isso não. Não quero ser quebrado. Independente se nós cantamos ou não cantamos, Deus vai quebrar e vai fazer de novo. Eu disse uma vez, falei, não adianta. A gente, eu tenho medo de cantar essa música, esse louvor, esse cântico, esse corinho, seja lá como, né, cada um colocar o nome. Porque eu vou cantar isso, eu vou ser quebrada. Independente, eu já fui quebrada, esmiuçada, e foi feita de novo. Eu pensei, isso agora não tem mais jeito. Eu não vejo nenhuma perspectiva. O Senhor falou assim, pode levantar e profetizar, porque tem perspectiva em mim. Você pode confiar, porque eu vou fazer tudo de novo. Eu vou limpar. Eu vou fazer. Eu vou limpar a eira, vou tirar toda a folha seca. Eu vou limpar pensamentos desnecessários. Eu vou limpar essa visão míope. Eu vou limpar esse ouvido que não consegue ouvir a minha voz. Pode levantar e erguer. Não adianta você ficar aí lamuriando, não, minha filha. É assim que Deus falava assim comigo. Não, levanta, que não adianta você essa oração sua tá doendo meus ouvidos, mas não é doendo, eu não estou conseguindo entender, porque você não está me glorificando no meio dessa situação. Ao invés de você estar se arrependendo, você está me questionando. Quem é você?
O Senhor falou comigo assim: quem é você? Você não pode dar um minuto da sua vida, um fôlego, um pedacinho do fôlego de vida. Você não pode transformar o seu hoje nem o seu amanhã. Você não pode mudar nada. E o que você está querendo? Você está falando demais. E eu falei: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me calo, eu me rendo. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Restaura. Purifica. E uma vez que eu estava com... É vitimismo, gente. A gente acha que esse vitimismo vai quebrar o coração de Deus. Não quebra, ele não se move. Ele fica em silêncio. Eu falei: Senhor, deve ter algo. Eu sou a pior pessoa da face da terra. Era assim que eu falava com Deus: eu sou a pior pessoa da face da terra, porque eu estou falando, estou orando, não estou vendo nada acontecer, então eu sou a pior. Eu sei que eu sou mesmo e tal. Senhor, é como se Deus olhasse para mim e falasse: minha filha, você não é a pior pessoa na face da terra, mas você está com arrogância para falar comigo. Abaixa a sua cabeça, se humilha. Repreende esse coração que está exaltado na minha presença. E eu falei: Deus, eu me rendo. Aí vem, né, as lágrimas de verdade, o choro de verdade e o quebrantamento de verdade. Porque, olha, Deus sabe quando é quebrantamento, quando é lágrimas. Minha mãe falava: não vem com essa... que é lágrimas de jacaré? De crocodilo. É isso, Glória. Não vem com essas lágrimas de crocodilo, que, em outras palavras, é lágrimas falsas, né? Não vem com isso, não. Aí, quando você está quebrantado de verdade, gente, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Porque não adianta. A Bíblia, a pastora Zenete uma vez falou para Helena Tanuri, porque ela tinha, né, os seus desafios e não mudava. Ela nem falava: ora por mim, jejua comigo, faz comigo isso, não sei o quê. E ela chegou um dia que a pastora Zenete falou assim: Helena, cansei de você, você faça-me um favor, você vai entrar para dentro do seu quarto, você vai ficar lá, jejuando, orando e buscando, o seu coração tem que ser quebrantado. Você sempre arruma um escape para dizer que você está certa. Você sempre coloca: mas é por isso. Mas não sei o quê. Quando eu penso que você mudou, você volta de novo, estaca zero. Não chega. Agora você e Deus. Vai ser você e Deus. Chega. Diz ela que ela deu uma bronca nela e ela entrou para o quarto e começou. O primeiro dia, nada. Segundo dia, a empregada, né, da casa dela falava: Dona Helena, vem comer. Não quero comida, não quero nada, estou de jejum, até certo horário. O terceiro dia, ficou em silêncio. No quarto dia, o coração dela, o Espírito Santo, ela deixou o Espírito Santo entrar e mostrar para ela o coração dela. Aí ela conseguiu enxergar quem ela era. Quem Helena era. Antes dessa Helena, que hoje prega com muita autoridade. Ela viu como que o coração dela estava. Aí o Senhor mostrou: você tem isso, você tem isso, você aquilo, você tem que mudar isso, você tem que mudar nessa área. E ali o Senhor foi falando. Já aconteceu isso comigo. Também, quebrantada, o Senhor começou a mostrar. E eu falei: meu Deus, nem eu estava tolerando eu mesma. Tem momentos das nossas vidas que nós precisamos entender que só Ele pode transformar. E não adianta, é processo. Para que eu e você possamos passar de nível. Nós vamos voar. E mesmo no meio desse processo, a Bíblia fala que nós podemos voar como águia, mesmo passando pelo processo. Deus é tão lindo, parece contraditório, né? Ele está trabalhando no processo, mas você pode estar voando também.
mas os que esperam no Senhor renovarão, né? Você não para, você levanta voo. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua vida. E eu vou estar aqui, orando por esses pedidos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Dararabaxeira catarabarra. Se você puder abrir seu microfone e orar junto comigo, eu quero um tempo agora. Você pode orar em línguas, você pode orar. Eu vou estar, deixa eu colocar aqui. Peraí. Deixa eu parar a gravação.